E aí, gente, boa noite para todo mundo. Como que vocês estão? Que bom estar aqui com vocês hoje para mais um momento upgrade. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Você que está chegando, já vai convidando as pessoas que você conhece. Chama todo mundo, convida todo mundo, porque vai ser incrível. E aí, Keisa, tudo bem, Keisa? Number one, Keisa. Que legal, que legal. Já vou mandar o link aqui para as pessoas. Você também já copia aí o link, compartilha, manda para os grupos do WhatsApp, manda lá para o grupo da célula de vocês. Vamos com tudo, porque vai ser poderoso hoje, hein, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Let's go, gente, let's go. Pronto. Vamos, vamos, vamos. Vai. Aí, pronto. Como é que vocês estão, gente? E aí, More? Como vai, gente? Firmes, firmes. E aí, Rohans? Tá bom, Gessé? Como é que estão as coisas por aí, gente? Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Bacana, hein? Bacana, hein? Hoje é upgrade, gente. Upgrade é top demais. É ou não é? Vai ser forte, viu? Quero trabalhar um tema com vocês bem legal. Acredito que Deus vai falar muito com a gente aqui hoje. Quem puder anotar para mim o tema aí, por favor, que eu já vou fixar aqui para todo mundo, tá? Anota aí para mim. Alguém, por favor. Vai ser forte hoje, gente. Tô tomando café, né, amor? E aí, Carol, Raíssa, como vai? Vamos lá, gente. Vamos chamando todo mundo. Boa noite para todos vocês. Vai ser incrível. Vamos aprender mais um pouco da palavra. Hoje eu quero trabalhar somente sobre quebrando conceitos. Tá bom? Coloca aí para mim. Tema de hoje: quebrando conceitos. Gente, ontem a live foi muito forte da Dani. É uma live assim que ela tem uma visão com mulheres, mas cara, é para todo mundo, sabe? Acho que ela tem que abrir esse leque aí para atingir todo mundo, porque é muito forte, a palavra é muito forte. Coloca para mim bonitinho, tema, quebrando conceitos. Quero trabalhar esse ponto aqui com vocês hoje, tá? Quebrando conceitos. E aí, Juliana, boa noite. Guine, galera aí lá de Ourinho chegando. Fala, Caio. Como estamos, gente? Como estamos? Tá tudo bem com vocês? Já tô até com calor, gente. Brincadeira. Tá mó frio e eu tô com calor, olha isso. Não tem problema, man. O Pix, quem sabe, sabe. Vamos lá, gente. Fala, Bruno. Obrigado, Carol. Vamos fixar esse comentário aí. Quebrando conceitos. Vamos trabalhar esse tema aqui hoje com vocês, tá? Vai ser forte. Vou esperar dar um tempinho aí pra galera chegando. Enquanto o pessoal chega, aí você, pô, Raíssa, valeu aqui. Raíssa colocou Pix também. Deixa eu fixar aqui mais fácil. Pronto. Valeu, Raíssa. Boa noite, manito. Como você tá? Ai. Gente, tô animado, hein? Tô animado pra hoje. Vai ser incrível. Os discípulos aí tudo entrando. Você que já é discípulo, chama seus discípulos agora. Convida lá o pessoal profeticamente. Manda lá pro link da sua célula. E vamos pra cima. Você que já tá chegando aí, ó. Chegando. Mateus capítulo 4, versículo 1, tá? É o texto base de hoje, tá bom? Fala, Laís. Vamos lá, let's go. Mateus 4, versículo 1 é a base. Vai ser forte. Tremendo. Né, amor? Sábado, ministrando para as mulheres lá na igreja ICB do Linhares. Pastor José Roberto. Lá é legal demais, né? Então vamos, gente. Então vamos. Daniele. Bem-vinda aí, Daniele. Deus abençoa. Let's go. Já tá na minha hora, gente. Eu não aguento ficar parado, gente. Fico doido para ministrar logo já. Quebrando conceitos. Olha o que nós vamos aprender hoje, hein? E aí, como é que foi o dia das crianças aí? Aqui em casa foi debaixo da coberta.
Ficamos em casa, não fomos para lugar nenhum. Clima aqui mó esquisito. Para criança sair aí não tava legal não. O pessoal aqui em casa ficou um pouco ruim. Por causa desse clima doido de Juiz de Fora, né? Aí preferimos ficar em casa. Foi muito legal também. Vamos lá, gente! Quem tá animado aí? Pessoal, ontem da live. Caramba, hein? Que live foi aquela, hein? Eu fiquei ouvindo aqui, ó, participando. Meu Deus do céu. Sempre assim, né, gente? O presente foi antes, né, amor? Eu ganhei um presente, pô. Você me deu um presente top aqui, ó. Não precisava não, né? Olha, quem não merece esse chocolate é o melhor. Aqui em Urias foi festa pra todo lado. Calorão aí, né, Guilherme? Aqui, meu irmão, de brusa, galera de brusa. Frio, cara, tá frio. Vamos lá então, gente. Eu não vou esperar não. Vou esperar o pessoal chegar não. Já vou começar logo, não tô aguentando. Eu quero trabalhar teu coração. Uma coisa assim muito importante, sabe? Que eu acredito que vai falar muito com cada um de vocês. Nas terças-feiras, a gente tem um projeto de trabalhar com uma maturidade diferente, né? A gente tenta trazer um discernimento mais profundo da palavra. E é natural que a gente, quando começa a se aprofundar na palavra como ela é, aquilo que o homem coloca como base, como doutrina humana, isso vai perdendo o valor, ou melhor, vai se colocando no devido lugar. Entende? Não é que a palavra humana não tenha valor, ela tem valor, mas só que ela tem um lugar secundário diante da palavra que vem de Deus. E a gente precisa discernir isso, não é desqualificar, é discernir onde ela tem que estar. Tem muita gente que não sabe lidar com isso, que é radical, sabe? Tipo, não sou mais religioso. Cara, pelo amor de Deus, é impossível você ser de Cristo e não estar debaixo de uma liderança, não ter uma mentoria, sabe? Não fazer parte de uma instituição, entende? Não é errado a instituição, não é errado a estrutura, não é errado o estar presente em um ambiente que foi organizado humanamente falando. Pelo amor de Deus, isso, a organização evita furos. A organização, ela faz com que uma tarefa seja cumprida com mais qualidade. Então não confunda caráter com organização. Caráter é a base que tem que vir de Cristo. Agora, organização é a maneira que a gente se organiza para que um projeto se cumpra, entendeu? E qual que é o problema nosso? A maioria das vezes, nós temos um caráter da organização. E aí quando a gente começa a trabalhar os conceitos e a palavra e a Bíblia, o que começa a acontecer? Esses conceitos humanos que se tornaram um dia caráter na nossa vida, vão perdendo a essência. Mas não perde o lugar. Então a gente tem que aprender a discernir. O que é conceito? Conceito são valores que a gente absorve com o decorrer da nossa vida. É isso que é conceito. Eu tenho um certo conceito sobre uma determinada situação. Eu tenho um certo conceito sobre uma instituição. Eu tenho um conceito sobre carros. Eu tenho um conceito sobre construção. Então o conceito é algo que você define de alguma coisa. E qual que é o problema? É os conceitos que impedem você de se projetar na verdade que Deus tem para liberar para a tua vida. Entende? Tem muito conceito humano que consegue destruir o conceito que é divino. Entendeu? Fala aí, Thales, Rafa, Rê. Ô Rê, tudo bom? Rê, graças a Deus estou melhor sim. Graças a Deus. Amanhã estamos aí firme na labuta. Valeu, obrigado por perguntar. Já estamos melhores, graças a Deus. Todo mundo aqui em casa. Então, esses conceitos, eles precisam serem colocados no seu devido lugar. Entende? Devido lugar. O conceito gera segurança. Mas conceito também pode gerar aprisionamento. Porque o problema é quando o conceito não pode ser, não pode ser questionado. Aí que está o problema. Por que se o conceito é humano, por que ele não pode ser questionado? Lógico que ele pode ser.
A gente tem que aprender a lidar com as coisas, tem que aprender a lidar com as opiniões, tem que aprender a ter opinião, tem que aprender a ceder certas opiniões que nós temos, que são opiniões equivocadas. A gente tem que aprender esses valores. O que acontece com a igreja atual? A igreja atual, ela não consegue ter equilíbrio. A igreja atual, ou ela é como é que fala? 80 ou ela é nada, entende? Ela tem várias plataformas que ela não consegue se projetar adequadamente. E o que a gente tem que fazer? Peraí, vamos definir. E a definição que eu quero trazer para você hoje, vai ser muito pancada, é exatamente o quê? Cara, coloque Deus no lugar dele e o homem no lugar dele. Aprenda a separar uma coisa da outra. Aprenda a discernir a diferença da sentença humana e a sentença divina. Existe sentença humana? Claro que existe, meu irmão. É pesada pra caramba. E por causa da sentença humana, tem muita gente que não consegue caminhar. Por causa do julgamento humano, por causa dos valores humanos, você está travado, entende? Bloqueado, porque não sabe separar aquilo que é humano e aquilo que é divino. Quando a gente vem para a palavra, a gente fica um pouco assustado com alguns conceitos que a gente absorveu de forma errada. Exemplo, qual que é a ideia do homem, o conceito humano para queda? Caiu, já era. Não merece nova chance, não merece nova oportunidade. Já acusa a pessoa e a pessoa já não tem mais saída para nada. Esse é o conceito humano. Conceito humano na queda te tira de posicionamentos. Conceito humano na queda não te permite novas oportunidades. Conceito humano na terra sobre essa questão da queda é separação. Não dá mais para ficar junto. Eu até perdoo, mas não confio mais. Então você não perdoou coisa nenhuma. São conceitos humanos que a gente acaba atribuindo para a natureza de Deus. Mas peraí, o conceito de Deus para queda não é ficar embaixo. Não é ficar onde você caiu. Entende? O conceito de Deus para a queda é aprendizado. Compreendeu isso aí? É aprendizado. O que Deus fala, irmãos? Quando você está fraco, o que a Bíblia fala? Diga ao fraco, eu sou forte. Olha que interessante. É sempre ao contrário do ambiente onde você ficou. O conceito de Deus nunca é um conceito para te manter caído. Nunca é um conceito para te desqualificar. Nunca é um conceito para te desprezar. Deus não desfaz de nada que você possa fazer. Ele continua te amando do mesmo jeito. Ele continua acreditando em você da mesma forma. Entende? O que a Bíblia fala? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tem muitos conceitos em Deus que estão sendo tomados por conceitos humanos. E aí a gente começa a carregar um peso nas costas tão violento que a gente não consegue discernir qual é a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas. Qual a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas? E aí, por causa disso, o que acontece com a gente? Nós não conseguimos entender na essência quem é Deus. Vocês estão conseguindo me entender aqui? Qual que é o segredo? Nós aqui como pastores de vocês, nessa função pastoral que temos tido com vocês, aqui em Juiz de Fora, irmãos, nós estamos tentando trazer para o teu coração o entendimento que Deus é superior a qualquer razão humana, qualquer instituição humana, qualquer uma, entende? Nós estamos aí sendo bombardeados nesses últimos tempos por vários valores humanos, ideológicos, mas onde que nós temos que estar firmados? É em Deus. É em Deus. Porque aquele que não vive da fé está pecando. Nós vivemos da fé. Vivemos da fé. Você viu a diferença? Então deixa eu te explicar uma coisa poderosa aqui hoje. Existe um conceito de Deus que eu quero te ensinar hoje muito forte sobre o que significa deserto. O que significa deserto na perspectiva divina e não na perspectiva humana. Porque o deserto
as dificuldades, o caminho, a trajetória que temos que passar, que nós humanos chamamos de deserto, sabe o que acontece? Nós atribuímos o deserto como uma maldição. Nós atribuímos o deserto como um plano do diabo. Atribuímos o deserto como algo que é o diabo que está fazendo. Na verdade, nós temos um conceito totalmente errado de que tudo aquilo que é ruim é o diabo que faz. E eu estou aqui hoje para te ensinar algo que vai quebrar de vez uma mentalidade equivocada diante dos desertos que nós passamos na vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Onde que você acha que você vai ver Deus movendo de verdade? Qual é o ambiente que você vai ver Deus movendo? Pensa comigo. Analisa comigo. Na verdade, esse conceito equivocado do deserto, na perspectiva de que Deus permite certos desertos na nossa vida, faz com que a gente, ao atravessar o deserto, a gente peça perdão por coisas que a gente nunca fez na vida, com medo de estar passando uma situação permissiva de Deus por causa de uma condição de semeadura errada que plantamos. E eu quero te dizer algo aqui hoje. O deserto que Deus permite é o deserto para a manifestação do poder de Deus. Escuta isso com muita atenção. O deserto que Deus permite, ele é o deserto para a manifestação de Deus. Você pode estar passando por um deserto nesse exato momento. E eu quero te encorajar a discernir que esse deserto que você está passando é a chave, é o momento perfeito, o momento propício para que uma promessa possa se cumprir na sua vida. Possa se cumprir na sua vida. Entende isso que eu quero dizer? Consegue me entender? Olha, a Renata falou uma coisa interessante, cara. Eu tenho muito acesso a Renata. Ó. Nos momentos mais difíceis é onde temos mais intimidade com Deus. Então, esse conceito que a Renata acabou de falar aqui, a maioria dos cristãos tem. E eu vou mostrar, sabe, Rê? Vou mostrar que você teve coragem de colocar, mas a galera aí, todo mundo pensa desse jeito. Os cristãos pensam dessa forma. É no deserto que eu tenho mais acesso a Deus. Eu quero quebrar esse conceito aqui hoje. Vou te explicar como. Como assim, Anso? Olha onde eu vou levar vocês. Me ajude a pregar aqui hoje, gente. Olha onde eu vou levar vocês. Por que que nós temos esse tipo de conceito? É no deserto que nós temos mais acesso a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui poderosa. Deixa eu te explicar algo assim. Meu Deus, vai quebrar tudo aqui hoje, hein? Olha lá, olha a mente destravando, olha o desbloqueio acontecendo, olha Deus fazendo coisas novas aqui na sua maneira de pensar, porque o segredo do seu sucesso está no desbloqueio mental que você tem. Olha que coisa forte que eu vou te ensinar aqui hoje. Escuta, o deserto que Deus permite é diferente do deserto do pecado que você cometeu. Uau! Uau, Anjo, o que é isso? Presta atenção que eu vou te ensinar aqui hoje. O deserto que foi a consequência de uma semente que você plantou errada é diferente do deserto que Deus permite para a sua vida. É exatamente nesse deserto que a Renata acabou de esclarecer para a gente aqui. É nesse deserto do pecado, da semente equivocada que eu plantei, é onde eu tenho a oportunidade de conhecer quem Deus é. Mas escuta, esse deserto não foi Deus que colocou, foi você pela prática do erro, pelo pecado que você cometeu, que trouxe o deserto até você. E Deus, em sua infinita sabedoria, Ele consegue aparecer para você exatamente nessa hora e falar contigo, nesse lugar que você ficou sozinho pelos seus próprios atos. Eu estou aqui para que você encontre comigo e saiba quem eu sou de verdade.
Pegou a chave aí agora? Pegou a chave. Não confunda o deserto que Deus trouxe e o deserto que você trouxe. What? O que você está falando? Exatamente o que eu estou te dizendo. O deserto que Deus permite é diferente do deserto que você plantou e que está colhendo. O deserto que eu plantei pelos meus atos errados, eu tenho a oportunidade de saber quem Deus é. E aqui pega uma chave comigo. Pega uma chave comigo aqui. Tem muita gente aqui que está orando a Deus para que alguém da tua família converta. Escuta, você sabe qual é o segredo da conversão dessa pessoa? É a consequência dos atos pecaminosos dele. O pecado dele vai trazer uma colheita. E essa colheita vai levá-lo a um deserto. E nesse deserto é a chave. É a chave para que Deus possa tocar na vida dele. E ele possa ter uma experiência com Deus e dizer, caramba, Deus realmente é real. E tem muito cristão aqui que não sabe discernir isso. E quando vê um ente querido, uma pessoa que você deseja tão bem para ela, talvez é esposa, é marido, é filho, são pais, primos, tios, colegas, amigos chegados. Você não consegue ver a pessoa se afundando nos próprios erros. Você até entende que existe uma consequência pesada sobre aquilo, mas o que você enxerga é alguém sendo destruído. E eu estou aqui hoje para te dizer uma coisa: não enxergue alguém sendo destruído pela consequência do deserto que ele está passando pelo pecado que plantou. Enxergue a oportunidade dessa pessoa encontrar com Jesus de verdade na vida dela. Pegou comigo aí? Pegou comigo aqui ou não? Amém ou não? Amém? Olha que coisa forte. É isso aí mesmo, Renata. Quem não vai com Deus pelo amor, vem pela dor. É porque é a consequência do próprio ato. Mas escuta, até então, não é o deserto que Deus trouxe. É o deserto que Ele trouxe. Pegou comigo? Pega essa chave aqui, alguém anota e solta aí para mim, tá? O deserto que você planta é a oportunidade de você encontrar com Deus. Mas o deserto que Deus traz é a oportunidade de você viver uma promessa. What? Uou! Que isso, Anselmo? Começa a pegar e vai quebrando os tabus. Vai quebrando os tabus. Presta atenção comigo aqui. Esse texto de Mateus capítulo 4 é muito forte. E só o versículo de número 1 já mata tudo aqui hoje. Tá? Olha bem. A Bíblia fala que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Que é isso, Anselmo? Olha aqui, vamos pegar uma chave aqui hoje. Presta atenção. Primeiro, Jesus estava sendo conduzido ao deserto por quem? Pelo próprio Deus. Pegou comigo aqui? Ao deserto que Deus permite aí. Olha o deserto que Deus permite aí, ó. Olha comigo. Jesus não estava vazio quando foi conduzido ao deserto por Deus. Quer aprender a discernir o deserto que você criou e o deserto que Deus permitiu? O deserto que você criou, você está vazio. Mas o deserto que Deus permite, você está cheio. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. O deserto que Deus traz é o deserto onde você está cheio. Você está cheio. Não é um ambiente de medo. Não é um ambiente de temor. Não é um ambiente que você vai ficar sem saber o que fazer, porque você já está cheio de Deus. Cheio da presença de Deus. Cheio da promessa que Deus fez para a tua vida. Foi naquele deserto que os primeiros passos de Jesus foram dados na direção do propósito que Deus tinha para a vida dele. Foi naquele deserto que Deus permitiu que o diabo foi para o lugar que ele tem que estar e Jesus veio para o lugar que ele precisa estar. Preste atenção nisso, irmãos. Presta atenção. Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Presta atenção nisso. E quando ele é cheio de Deus,
o deserto é a próxima trajetória, é o próximo estágio. Conseguiu me entender? Mas esse próximo estágio do deserto não era um deserto para condenação, não era um deserto de maldição, não era um deserto que ele ia encontrar com Deus de maneira nenhuma. Era um deserto que ele já estava cheio de Deus. Era o deserto que ele seria promovido, reconhecido. O diabo ia ficar no lugar de diabo e Jesus ia ficar no lugar de Jesus, o Cristo. O deserto que Deus está permitindo na sua vida não é um ambiente de choro. Não é um ambiente de choro. Você não vê Jesus chorando. Você vê Jesus tendo necessidade. Meu Deus do céu. Eu vou pirar aqui hoje. Eu vou entrar dentro desse celular aqui de algum jeito. Presta atenção. Presta atenção. O deserto que você cria é o deserto da dor. É o deserto do choro. Mas o deserto que Deus traz é o deserto onde a sua necessidade vai ser suprida por Deus. Meu Pai do céu. Meu Deus do céu. Eu fico doido com esses negócios. Você está conseguindo me entender? Por que você está com medo desse deserto aí que você está enfrentando? Você viu como é que você tem que mudar esse conceito? O conceito humano está destruindo uma manifestação de Deus que você poderia viver. Porque olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você já reparou que esse deserto que você está passando, ele é de Deus, mas que você só sabe chorar? Só sabe chorar. E sabe por que você chora? Porque você não enxerga a oportunidade do mover de Deus para o cumprimento da sua promessa. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo me compreender? É impressionante porque um dia Moisés ele sai fugido, né, como fugitivo do Egito por um ato errado que ele cometeu. E a Bíblia fala que ele então atravessa o deserto. E naquele deserto, não foi o deserto que Deus proporcionou para ele. Você não vê nenhuma manifestação de Deus de cumprimento de propósito. Você não vê Deus fazendo nada na vida de Moisés. Nesse primeiro momento da jornada do deserto, Moisés foi pelo caminho que ele achava ser certo. Você não vê maná caindo do céu. Você não vê água saindo da rocha. Você não vê Deus colocando uma coluna de fogo para aquecer Moisés do frio da noite e da madrugada do deserto. Você não vê Deus fazendo nada disso. Você sabe por quê? Porque aquele primeiro deserto de Moisés foi o deserto que ele passou pelo ato que ele cometeu de pecado, assassinando um soldado egípcio. Pega essa chave porque o negócio está frenético. E o que acontece na trajetória do deserto de Moisés? Que durou 40 anos. E aqui, meu irmão, aqui está um problema pesado. Quando você não discerne que os seus atos têm consequências, que aquilo que você faz tem consequência, mas o segredo do ato errado não está na consequência que você tem que passar, está em quem você pode encontrar nesse deserto. Meu Deus do céu! A chave do deserto, que é a consequência do pecado, é o encontro com Deus. Tem muita gente que você poderia ter saído desse deserto há muito tempo, mas você não saiu porque não se prostra, não se curva, não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, não entrega para Jesus essa área que você errou, você não aceita, você não se permite ser tocado por Deus, e por isso que esse deserto nunca termina, por isso que aquilo que poderia ser feito em 40 dias pode estar demorando 40 anos, como aconteceu com Moisés. Mas, escuta comigo, é nesse deserto, onde nós provocamos pelos nossos atos errados, que Deus está tentando de alguma forma te chamar a atenção. Eu ouso em dizer algumas coisas aqui fortes hoje, sabe? Irmãos, pensa comigo, essa trajetória de Moisés saindo do Egito, atravessando o deserto.
Você já parou para pensar quantas oportunidades Moisés não percebeu de Deus tentando se manifestar a ele? Meu Jesus. Tem gente que está sofrendo tanto, cara. Está sofrendo tanto. E você não consegue discernir que esse momento que você está passando hoje, Deus está aí bem pertinho de contigo. Eu quero chegar até você. Eu quero permitir o acesso de você para comigo. Eu já estou aqui contigo, mas você não percebe. Como o Dani disse, é orgulhoso, é rebelde. O amor, faz um favor para mim. Pega o cabo do meu celular para eu carregar aqui no notebook, por favor. Porque está acabando minha bateria. Então a gente precisa discernir. Olha a diferença. Olha que coisa poderosa a gente está aprendendo aqui hoje. Olha que coisa poderosa. Mas escuta, chegou o momento na vida de Moisés que Deus encontrou com ele lá naquele monte. Quando ele viu uma sarça pegando fogo, Deus apareceu para ele. Ele foi até Deus. E uma voz falou daquela sarça, porque tinha um anjo atrás daquela sarça. É o que a Bíblia diz. E sabe o que acontece? Moisés reconhece quem é Deus, se prostra diante de Deus, porque ali ele discerniu a chave. E na hora que Moisés discerniu que aquele deserto foi provocado por ele mesmo, ele se entrega a Deus, e quando ele se entrega a Deus, Deus revela o seu propósito. Uau, que incrível! O discernimento de entender nossos erros, o discernimento de discernir nossas quedas, de compreender que esse ambiente que você caiu é um ambiente onde você tentou andar por si próprio, é um ambiente onde você tentou fazer pela sua maneira de pensar e você viu que deu errado, você quebrou a cara, tantas coisas você está tentando fazer, não está dando certo. Será que você não consegue entender? Não consegue entender que é Deus que nesse momento que você não dá certo, que nada vai para frente, que nada rompe, Deus está bem aí pertinho de você, dizendo para você, se permita ser o meu servo, se permita que eu me torne o seu Senhor, porque eu vou te trazer a rota certa, eu tenho a rota certa para a tua vida, todas as coisas vão mudar na sua história. A gente fica lá tentando, irmãos, e tentando, e não consegue entender que a chave da gente se colocar esse conceito da queda é o discernimento que eu errei, que eu falhei. Isso quer dizer o quê? Peraí, Deus, eu preciso me posicionar diferente, eu preciso aprender o que eu ainda não aprendi, eu preciso entregar áreas da minha vida que eu ainda não entreguei. É só para isso, não é para você ficar se martirizando, não é para você ficar se justificando, ficar tentando fugir dessa situação que você está causando. Não, é para enfrentar, é para encarar e dizer para si próprio, eu errei, eu cometi um erro, mas agora, Deus, eu quero me entregar ao Senhor para que o Senhor possa fazer algo pela minha vida. É aqui que está a chave. Estão conseguindo entender ou não? Amém ou não? Pega isso aqui hoje. Escuta, quando Moisés volta lá no Egito, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, Deus falou para ele, você vai lá, você vai libertar o meu povo e vai trazer o meu povo para este monte, para me adorar. E essa trajetória foi a trajetória do deserto. Mas o deserto que Deus permitiu que acontecesse. Uau, meu Deus do céu! No deserto, onde Deus permite, tem a manifestação do poder de Deus. Escuta comigo, irmãos, presta atenção. Quando Moisés, na primeira jornada ao deserto, saiu do Egito, ele saiu vazio. Mas na segunda jornada que ele sai do Egito, ele está cheio de promessa, ele tem propósito, ele tem direção, ele sabe para onde está indo. E sabe o que acontece? Todos os empecilhos, todas as dificuldades que Moisés, junto com o povo, enfrentou no Egito, ou melhor, no deserto, foi Deus entrou com a sua providência para suprir. O deserto que Deus permite é a chave para a manifestação do poder de Deus. É nesse momento que Deus vai agir. É nesse momento que Deus vai se projetar. Quebra esse conceito aqui hoje.
quebra esse conceito. Coloque o homem no lugar do homem, coloque Deus no lugar de Deus. Entenda uma coisa, o deserto que Deus permite é diferente do deserto que você permitiu pelos atos errados. Se você está vivendo um deserto que você permitiu, cara, se proste, sabe? Se proste, se arrependa, entregue essa área na mão de Deus e você vai ver. Deus vai se manifestar na sua vida, Ele vai aparecer para você, Ele vai encontrar com você e as coisas serão transformadas. E a partir dali, aguarde, porque o próximo deserto, meu amigo do céu, é o deserto da manifestação do poder de Deus. Quando o povo sai do Egito, junto com Moisés, ninguém está vazio. Eles saíram com a riqueza de toda aquela nação. E eles não só saíram com a riqueza, mas eles saíram com a manifestação de uma promessa que Deus liberou. Deus falou com eles: eu fiz uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, que vou levar vocês até a terra prometida. Sabe o que isso quer dizer? Quando Deus permite o deserto, é para o cumprimento de uma promessa. Se você está passando por um deserto hoje, onde você consegue discernir que não é o seu ato que está gerando tudo isso, querido, meu irmão, comece a sorrir, comece a se alegrar, comece a ver o cenário perfeito para a manifestação de Deus na sua vida. Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo com esse pessoal de hoje, com essa igreja atual de hoje? Ela é uma igreja sem perspectiva. Ela não espera as coisas de Deus. E sabe por que não espera a coisa de Deus? Porque ela está mais preocupada com a condenação do que com aquilo que é promessa. Tudo que é ruim na tua vida, você pensa que é condenação. Tudo. Tudo que é ruim na sua vida, você acha, cara, eu estou amaldiçoado. Deus está fazendo isso comigo. Deus está permitindo isso comigo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. As suas queixas não vão tocar a Deus. As suas murmurações não vão tocar a Deus. Só tem um jeito de tocar a Deus. Sabe qual que é? É a nossa fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então escuta comigo. Nesse cenário onde o deserto é Deus que está trazendo, escuta com muita atenção, é a chave para você clamar a Deus, mas liberar uma palavra poderosa para Deus. Sabe qual palavra, Senhor? Agora chegou a hora do cumprimento daquilo que o Senhor me prometeu. Agora é a hora exata para o Senhor fazer cumprir na minha vida aquilo que o Senhor liberou para mim. Olha o que está acontecendo. É o momento propício para que todos à minha volta reconheçam que Tu és Deus de verdade. Que eu seja um canal de visibilidade de um Deus que manifesta, de um Deus que opera, de um Deus que faz grandes coisas acontecerem. Irmãos, presta muita atenção. A Bíblia fala, Paulo declarou isso. Nós somos cartas escritas pelo dedo de Deus. Sabe o que é isso? As pessoas, quando olham para você, elas vão enxergar quem Deus é. Então o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O deserto está com o tempo contado já na sua vida. O deserto está com o tempo contado para a manifestação de Deus na sua vida. Então para de chorar, meu amigo. Para de chorar. Quando o diabo se levantou contra Jesus, que foi caminhado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Jesus não chorou diante das ameaças que o diabo fez. Jesus venceu a Satanás. Sabe de que jeito? Pela palavra. Cada lugar que o diabo colocava Jesus, cada palavra, cada frase que o diabo tentava Jesus, Jesus vinha com uma resposta. E o segredo não está na resposta final, o segredo está no início, quando Jesus declarava: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Pega uma chave aqui nessa palavra de hoje. O segredo para você ver o poder de Deus se manifestando no deserto que Deus está permitindo, está escrito. Está escrito. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. A chave para a manifestação de Deus nesse deserto que você está passando é: libere a palavra de Deus. Libere a palavra de Deus. É aqui que é a chave. É aqui que é a chave. É aqui que é a chave.
Irmãos, tudo que eu faço e tem uma situação contrária ao que Deus me prometeu, é o cenário perfeito para o agir de Deus. Agora, como que Deus vai agir? Deus vai agir na medida daquilo que você crê, na medida daquilo que você acredita. Como que eu acredito? Como que Deus vê? Como que Deus reconhece, o Ansel, que eu estou acreditando? Sabe como que é? Você precisa liberar uma palavra. Deus, olha o que a tua Bíblia diz. Olha o que a tua palavra diz, Deus. Então eu não concordo com isso. Venha fazer cumprir aquilo que o Senhor me prometeu. Essa que é a chave. Irmãos, não dá para concordar em ser uma igreja de pessoas frequentadoras, de pessoas que fazem do posicionamento delas diante dos homens e não de Deus, que se posicionam, reverenciam ao homem e não a Deus. Não dá para ser uma igreja que obedece à doutrina interna, mas não projeta os princípios que Deus tem. Não dá. Não dá. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a manifestação de Deus. Não vai dar certo. Eu não quero que seja desse jeito. Por quê? Porque não é isso que a Bíblia me ensina. Não é. Não é dessa forma. Domingo eu estava ministrando na parte da manhã lá na igreja e eu estava esclarecendo sobre isso. Peraí, gente, o que você tem esperado de Deus? O que você tem esperado de Deus? Por que a gente coloca os conceitos humanos e coloca Deus no mesmo lugar que o homem? Deus, traz Deus ao pódio, mas coloca um homem junto com Deus no pódio. O que é isso que está acontecendo? Eu vou tentar te explicar. Irmãos, o Deus que eu conheço é um Deus de sobrenatural. É um Deus que quando ele faz as coisas, é só ele que aparece. Não tem homem no meio, não, senhor. Tem homem que aparece, não, é? Não tem, não. Eu queria falar com você aqui hoje uma coisa interessante que eu ministrei domingo. Gente, presta atenção. Eu queria falar para você que Deus curou minha bronquite. Mas ele não curou. Que isso, Anse? Não curou, foi o médico que curou. Mas antes, Deus usou o médico. Irmão, escuta com muita atenção. Espera aí, tá voltando. Rapidinho. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar aqui. Irmãos, só um pouquinho, que eu vou pegar o carregador aqui, que a minha mulher não me ouviu. Espera aí, só um pouquinho. Nem me ouviu, né? Voltei, gente. Desculpa. Se eu não pôr o celular aqui para carregar, vai acabar a bateria. Pera aí. Só um pouquinho. Aí, pronto. Então, o que acontece, irmãos? Presta atenção numa coisa aqui. Eu queria sim, sabe? Eu queria mesmo chegar aqui e falar para você assim, gente... Um discípulo chega perto de mim e fala assim, Ansel, eu sei que você nasceu com esse negócio de bronquite. O que você fez, Ansel? O que você fez para acabar com a bronquite? Rapaz, eu orei e Jesus me curou. Não foi isso que aconteceu. Não foi. Como assim, Ansel? Depois que eu peguei o tal do Covid, eu fiquei muito ruim do meu pulmão, procurei um pneumologista e esse pneumologista, ele me medicou com esse troço aqui, que eu nunca usei na minha vida. Essa aqui eu nunca usei não, já usei um monte. Essa aqui eu nunca tinha usado. Uma tal de Clenil. E ele falou para eu usar esse troço aqui. Irmãos, esse troço de assim com a bronquite, sumiu. Não tem mais bronquite, você acredita? O tempo tá desse jeito aí, eu não tô chiando. Se antes, eu tava chiando. Compreendeu? Eu fiz um tratamento com esse troço aqui, sumiu. Agora, não, mas peraí, não, mas Deus usou o médico, irmão, me dá licença. O Deus que eu conheço, porque eu leio Bíblia, tá? Ele é um Deus que quando ele faz, o homem não aparece. Conseguiu me entender? Quando Deus faz, o homem não aparece. A gente precisa discernir isso. Você sabe por que a gente coloca Deus e o homem no pódio? Você sabe por que os dois ocupam o mesmo lugar? É porque o que você tem esperado de Deus é a mesma altura do que o homem pode fazer por você. E se você está esperando de Deus o que o homem pode fazer, escuta com muita atenção. Você não precisa de Deus naquilo que o homem pode fazer. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora,
Pega essa aqui comigo. Quando eu peguei o Covid, que eu tive 3 paradas respiratórias dentro da minha casa, que era para ter ido para o médico, eu falei assim, eu não vou, porque eu vou ficar aqui, eu não vou ser entubado, nem a pau que eu vou ser. Aí eu vi a mão de Deus operando. Você sabe por quê? À 1h30 da manhã, até 4h30 da manhã, a Dani entrou em oração aqui em casa comigo, eu estava morrendo de verdade. Meu pai é incomodado pelo Espírito Santo lá na casa dele, e ele levanta de madrugada para interceder por mim, minha mãe intercedendo por mim. Sabe o que acontece? Foi de 1h30 da manhã até 4h30 da manhã. E sabe o que aconteceu? Deus não deixou eu morrer. Pegou a chave comigo. Sabe o que é isso aí? Você não vê o homem. Você não vê o homem agindo. Você não vê o homem. Deus deu inteligência para o homem mover, ué. Deus deu capacidade do homem estudar, meter a cara, fazer isso, fazer aquilo outro. Irmãos, escuta uma coisa. Você tem uma capacidade natural. Mas entenda algo. Você não é Deus não, meu filho. Você vai chegar até onde você aguenta. Vai chegar uma hora que você vai travar. E quando você depara com esse ambiente, sabe o que acontece? Aí é Deus que vai operar. Aí é Deus. É quando os médicos não sabem o que fazer que Deus opera. É quando o homem não sabe o que fazer que Deus entra. É quando você não sabe mais como agir que Deus vai operar. Então escuta com muita atenção. Aquilo que Deus manifesta na minha vida é só Ele que aparece. E por isso que é o nome dEle que é exaltado. Mas naquilo que homens aparecem, Deus não precisa aparecer nisso não. Porque Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aí o que acontece? Nós temos esperado o quê? De Deus. Fala aí para mim. O que o homem pode fazer? O que a tua capacidade pode fazer? Por isso que você é limitado naquilo que Deus pode operar. Por isso que você não consegue discernir o nível do poder de Deus na tua vida. Por isso que você não consegue discernimento do que é sobrenatural e o que é natural. Peraí, irmão, para ser natural, eu vou lá e faço. Você sabe por que eu entreguei minha vida para Deus? Porque Deus me apresentou um cenário onde é impossível eu conseguir chegar por mim mesmo. É impossível. É impossível. Ah, mas Deus usa os pastores. Aí está um problema também pesado da instituição, onde coloca homens, deusifica homens, coloca homens no pódio junto com Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Homens não chegam no mesmo ambiente que Deus chega. Quando é Deus que faz, Deus é superior àquilo que o homem pode fazer. Ah, Deus usou Moisés para libertar o povo. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu te explicar só um detalhe aqui, poderoso aqui hoje. Não é quem Deus usa que aparece, é o que Deus faz que aparece. Pegou comigo aqui a chave? Nenhuma manifestação daquilo que aconteceu na libertação do povo de Israel, você não vê nenhuma manifestação humana. Você só vê poder de Deus. Poder de Deus. É o poder de Deus nas pragas do Egito. É o poder de Deus para abrir o Mar Vermelho. É o poder de Deus com a coluna de fogo de madrugada para esquentar e fazer o povo não se perder. É o poder de Deus com a nuvem de dia para que o sol não viesse matar as pessoas atravessando o deserto. E eu não estou falando de um deserto de 40 dias, eu estou falando de um deserto de 40 anos. Pela rebeldia do povo. Presta atenção nisso. Tem poder de Deus, tem poder de Deus, tem sobrenatural acontecendo. Agora, olha para você hoje. Igreja, acorda aqui comigo. Acorda aqui comigo. O que Deus está fazendo na tua vida? E fale para mim. O que na tua vida tem sobrenatural? Pensa aí comigo. A gente tem que mudar esse conceito. O que na nossa vida tem o sobrenatural de Deus? A gente só tem testemunho natural para contar. A maioria das coisas que a gente fala é de coisas normais, é de coisas que teve interferência humana. Não dá para ser assim não. Você vai ver, irmãos. Irmãos, começa a discernir isso. Começa a discernir isso. Olha aqui, tem muita gente que está vivendo um deserto que Deus está permitindo, mas você está esperando a ação do homem para mover na sua vida. E por isso Deus não consegue fazer nada. Deus vai mover de um lugar que você menos espera. Deus vai fazer um milagre acontecer que não tem como, no raciocínio humano, tentar definir como que aconteceu.
Deus vai começar a operar na sua vida coisas que ninguém vai conseguir explicar no natural. Por quê? Porque Deus não se explica no natural, se vive no sobrenatural. O lugar que Deus vai te levantar, entre o lugar onde você está e o lugar que Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, meu amigo. Vai ter uma ação, uma intervenção sobrenatural para que aconteça. Esse é o Deus que eu estou esperando. Esse é o Deus que eu estou aguardando. Esse é o Deus que nos cenários de desertos que eu vejo que estão se aproximando, é onde eu falo com Deus, Pai, aqui está a chave do mover do teu poder. Aqui está a chave. Irmãos, olha comigo aqui, igreja. Dá boa. Vamos amadurecer hoje. Vamos crescer, que a gente está uma igreja muito meio termo, cara. Sabe, uma igreja muito rasa. Muito rasa. Presta atenção, irmãos. Qual homem da Bíblia, qual mulher da Bíblia, da palavra, que é o nosso referencial, qual pessoa na Bíblia que se entregou para Deus e a partir do momento que ele se entrega para Deus não teve uma ação sobrenatural na vida dela? Fala aí para mim, fala aí para mim. Quem não teve? Todo mundo teve. Ou foi cura física, ou foi cura na saúde financeira, foi saúde financeira, entende? Ou foi no relacionamento, ou foi no mover poderoso de Deus acontecendo, algo sobrenatural, fenômenos da natureza, alguma coisa aconteceu que não tem razão e lógica humana. Não tem. Não tem. Aí o que você está esperando de Deus, meu? O que você está esperando? Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Você está esperando. Primeira coisa, você está esperando de Deus? Por que você está chorando então nesse deserto que Deus está permitindo? Por que você está chorando? Você sabe por que você está chorando? Porque você está vazio. Sabe por que você está chorando? Você está entrando num deserto que Deus está permitindo vazio. Você não consegue discernir uma palavra profética, não consegue discernir uma palavra de promessa que Deus te liberou, um rema de Deus nessa situação que você está passando. O que você tem que fazer? Fala. Fala, comece a profetizar. Comece a profetizar, comece a profetizar, comece a profetizar. E você vai ver o poder de Deus acontecendo. Espiritualmente, familiarmente, profissionalmente e socialmente. Você vai ver a ação de Deus acontecendo. E a ação de Deus é diferente. É diferente. Quando você pega Lázaro, é incrível. Porque você vê e consegue separar a ação humana e a ação divina. Na situação da vida de Lázaro. Lázaro morreu. Tinha 4 dias que estava morto. E quando o relatório chega até Jesus, Jesus fala, ele não morreu, ele está dormindo. Ao conceito de alguém que discerne que desertos que Deus permite são cenários perfeitos para o poder de Deus mover. É só você falar, liberar a palavra de vida e não a palavra de morte. Liberar a palavra que Deus te prometeu e não a palavra do cenário atual que quer que você enxergue as limitações naturais. Lázaro morreu, ele está dormindo, ele está morto não. Se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ele não está morto, ele está vivo. Ele está dormindo naquele lugar lá. Entende? Olha como é que Jesus liberou ao contrário as coisas. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. O que acontece? Levam Jesus na frente do túmulo e Jesus libera uma palavra. É muito forte. Que palavra que Jesus libera? Tirem a pedra. Aí, ó. Tirem a pedra. Viu aí o natural aí? Viu o natural? Mas é interessante, irmãos. É interessante. Eu quero que você faça uma análise aqui comigo. É provável que todo mundo aqui já foi no enterro. Já participou de um ato fúnebre. E você nunca parou, talvez, nunca parou nem para agradecer aquela pessoa que levou o caixão do ente querido que você já perdeu na vida. Nem agradecer, você agradeceu. Pensa comigo aí. Nunca agradeceu. Por quê? Porque é tão comum e a dor é tão grande da perda que a gente não para discernir esse tipo de sensibilidade.
Na verdade, aquele que conduz o caixão não é lembrado, porque é normal. Agora, quando um caixão, um túmulo é violado, isso é crime. Isso vai ter que descobrir quem fez. Isso dá cadeia. Não pode. Pega comigo essa chave. Quando Jesus fala, tirem a pedra, o que eu acho incrível é que o nome das pessoas que tiraram a pedra ficou no anonimato. Ninguém sabe quem é. A Bíblia não fala o nome dessas pessoas. Sabe por que é desse jeito? Sabe por que é desse jeito? Porque o segredo daquele cenário foi a palavra que Jesus liberou. Lázaro, venha para fora. E você acha que Lázaro saiu no mesmo instante? Não dá para eu explicar aqui direito, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente da maneira da nossa cultura de enterrar um corpo. O buraco era embaixo e fazia assim, ó, para dentro, assim, ó, pum, para dentro. E aqui colocava o corpo mumificado. E aí ele tinha que fazer assim, subir e sair pela porta. Entende? Do lugar do sepultamento dele. Ele demorou porque ele estava todo enfaixado. Ele demorou para sair. Ele estava impossibilitado de usar as mãos, os pés para alguma coisa. E o que eu acho interessante é que eu particularmente acredito que ele demorou uns de 10 a 15 minutos para sair do lugar do sepultamento. A vida chegou na hora, o fôlego de vida aconteceu na hora, mas até ele sair, ficou aquele clima, aquela expectativa, todo mundo esperando. E o que aconteceu? Quando o milagre foi visualizado, quando o poder de Deus foi visualizado, ninguém se lembrou de quem tirou a pedra. Ou até mesmo de quem tirou as faixas, como a Bíblia diz. Sabe por que é isso? Porque quando Deus opera, o homem não aparece. Pegou a chave comigo aí? Por que eu fico um pouco receoso com títulos? Porque título aparece o homem. Por que eu não gosto que ninguém me chama de pastor? Irmão, você chama Jesus de quê? Você chama Jesus de Jesus. Ele é o bom pastor. É ele que tinha que ser chamado de pastor. Você vem me chamar de pastor, você é doido? Olha como é que a gente faz. Sabe qual é o problema das organizações que são necessárias, mas quando a gente não discerne, não separa homem e Deus, a gente acaba colocando o homem na mesma altura de Deus. Porque começamos a santificar, a deusificar seres humanos como se eles fossem instrumentos de Deus na nossa vida. Deixa eu te explicar um segredo muito forte aqui hoje. Por mais que eu esteja falando aqui hoje, e Deus esteja operando aí na sua vida agora, onde você está, porque tem muito deserto cessando aqui agora, nesse momento. Tem muita gente que o deserto cessa hoje na tua vida. Você sabe por quê? Não é porque eu estou falando alguma coisa, porque tudo que eu estou falando não vem de mim, vem da palavra de Deus. Então, se você vai viver algo sobrenatural, não é porque eu falei, é porque Deus fez. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu eu não sou Deus, meu amigo. Eu não sou Deus, eu só estou falando de um Deus. Eu estou falando sobre um Deus. Eu estou falando dos feitos de um Deus. Eu sou um instrumento de Deus que não tem que ser visto. Na verdade, quando a palavra é liberada e ela é absolvida e ela se torna realizada, eu não sou lembrado, não preciso ser lembrado. Porque se eu estiver sendo lembrado, você está confundindo as coisas. Você está trazendo o homem no pódio junto com Deus. Sai fora esse troço aí. Cai nessa armadilha, não? Porque o que é de Deus na tua vida é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser visto, é Ele que tem que ser glorificado, irmãos. Pega essa chave aqui hoje. Quebra os conceitos do deserto.
O deserto que você pratica pelos atos, né? O deserto que chega até você pelos atos de pecado que você cometeu, é a chave, não é para ficar caído, desistir, querer se matar, não quer saber de mim mais, eu perdi as chances, as oportunidades, quebra esse tabu. Esse é o momento perfeito para você conhecer quem é Deus de verdade. Agora, o deserto que Deus permite é o ambiente perfeito para acontecer, se cumprir o que Deus te prometeu. Simples assim, irmãos. O bicho está pegando aí, irmãos. Comece a sorrir. Comece a se alegrar. Comece a absorver esse discernimento que você está aprendendo aqui hoje. Porque se você começar a entender que esse deserto que você está passando agora é Deus que está permitindo, meu amigo, tem poder de Deus chegando aí na tua casa agora. Tem poder de Deus tocando a enfermidade aí agora, que o remédio não resolve, que a doença não que os médicos não resolvem. Tem poder de Deus chegando aí agora, porque vai ser anulado, vai ser cancelado. Eu começo a profetizar agora o fim dessa doença na tua vida pelo poder da cruz, pelo poder do ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Recebe isso aí agora na tua vida. Você não é dependente de remédio, você não nasceu para viver enfermo. Deus tem uma promessa, então absorva a cura aí agora onde você estiver. Porque isso é o que a Bíblia fala. Meu casamento está destruído, meu marido saiu de casa. É a chave, é o segredo para ele quebrar a cara e entender quem é Deus, meu amigo. Agora é o segredo. Comece a agradecer a Deus, comece a profetizar, comece a liberar. Comece a liberar. Meu filho não quer saber de Deus. Meu filho está andando as coisas erradas da vida. Querido, é a chave para o discernimento que chegou a hora de saber quem é Deus. É assim que acontece. Comece a absorver isso aí hoje. Tem muitos cenários aqui, irmão, que você está vivendo, que é Deus permitindo para o poder dele vir. E está na hora de você tirar essa tristeza do seu semblante, tirar essa incredulidade de dentro de você e começar a profetizar como um chofar de Deus. Chegou a minha hora, chegou o meu tempo, a minha promessa vai cumprir, o meu propósito vai ser estabelecido, porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Comece a trazer a memória, aquilo que te traz esperança. Comece a apresentar para Deus o que Ele te disse, o que Ele te prometeu, o que Ele te falou. Eu quero terminar esse momento aqui, que poderia fazer até uma outra mensagem, mas que o Espírito Santo comece a fazer nascer dentro de vocês aqui agora algo que arde muito dentro de mim. Muito dentro de mim. Que o Senhor comece a levantar uma geração aqui agora, em nome de Jesus, que tem o desejo que a revelação de Deus aconteça para todo mundo ao seu redor. Seus pais, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu patrão, seus funcionários, seus colegas, seus amigos vão reconhecer quem Deus é. Que você comece a querer isso acontecer. Comece a desejar que isso aconteça. Que todos vejam quem Deus é. Quem Deus é. Não é por causa de você. É por causa da palavra que Ele liberou. Não é para você aparecer. É para que a palavra dEle seja real na nossa vida. Teve um dia, irmãos, pega essa chave aqui, para você absorver isso aí. Teve um dia que Deus falou com Moisés, na trajetória, do deserto até a terra prometida. Um povo incrédulo, um povo murmurador, um povo que não acreditava em Deus, um povo que, mesmo Deus fazendo tantas coisas, tantos sinais, tantas maravilhas, o povo permanecia incrédulo. Deus vira para Moisés e fala assim: eu vou fazer de você uma nova nação, eu vou matar todo mundo aqui, eu vou deixar todo mundo morrer, mas a partir de você, Moisés, eu vou conservar a aliança que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó, Moisés. É com você que eu vou levantar uma nova família, é através de você, sua esposa e seus filhos, eu vou começar uma nova jornada. Moisés libera uma palavra, que é uma chave para nós aqui nesta noite. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, levanta essa geração com essa paixão que está sendo revelada aqui agora, Pai.
Moisés vira para Deus e fala assim: como é que é, Deus? O Senhor está querendo matar todo mundo aqui no deserto? O que vão dizer do Senhor? Meu Deus. O que vão falar do Senhor, Pai? Que o Senhor tirou o seu povo do Egito para trazer aqui e deixá-los morrer no deserto? Sabe o que Moisés está falando? Moisés está falando para Deus assim: Deus, e o que o Senhor prometeu, que todo mundo está sabendo? Aquilo que o Senhor falou para Abraão, para Isaac, para Jacó. Várias nações que não te temem reconhecem essas palavras. Reconhece essas palavras. O que vão falar do Senhor? Escute, irmãos, o segredo não é você. O segredo é o que vão falar de Deus quando olham para você. Pegou essa chave aqui hoje? O nome de Deus não pode ser destruído por causa dos cenários da sua vida onde não acontece poder de Deus. O que está em jogo aqui é a identidade de Deus. O que está em jogo aqui é o que vão falar sobre Deus. É isso que Moisés se preocupava. E é isso que eu me preocupo. E é isso que eu quero que o Espírito Santo comece a gerar no seu coração para que você se preocupe hoje. É o nome de Deus. Você é serva de Deus. Você é um servo de Deus. Você entregou sua vida para Jesus. Quando as pessoas olharem para você, elas não podem ver um homem, uma mulher que não tem resultado da promessa, que não tem resultado da cruz, que não tem resultado da palavra que Deus liberou, porque é o nome dele que está sendo envergonhado, é o nome dele que está sendo colocado em jogo aqui hoje, irmãos. Quando você entregou tua vida para Jesus, todo mundo da tua família ficou sabendo disso, todos os seus amigos ficaram sabendo disso, sua casa ficou sabendo disso. Escuta com muita atenção, não aceite que o nome de Deus seja desprezado por causa de um cenário que você não consegue enxergar a mão de Deus agindo, irmãos. É isso que ardia no coração de Moisés. O Senhor não pode fazer isso não. O que eles vão falar de ti? O que eles vão falar de ti? Você sabe por que as nações reconhecem quem Deus é quando leem a Bíblia? Quando a história define as ações de Deus, as pessoas reconhecem que há somente um Deus, um só Senhor. Todos os cenários que você vê do Antigo Testamento e o Novo Testamento, sabe o que você enxerga? Um Deus sendo temido, um Deus sendo adorado, um Deus sendo respeitado, um Deus sendo escolhido. Sabe por quê? Porque homens e mulheres se tornaram o ambiente onde a manifestação de Deus aconteceu. É isso que eu quero que as pessoas vejam. É isso que eu quero. Quando as pessoas olham para o meu casamento, eu quero que elas vejam, sabe o quê? Que eu destruí a minha casa. Que por mim tinha tudo dado errado. Que por mim, pela Dani, nada iria dar certo, querido. Nada iria dar certo. Mas o Ansel, a Dani te perdoou. O perdão que a Dani discerniu está na Bíblia. Então não veio dela, veio da palavra. Pegou a chave? O segredo é a palavra, de novo. O segredo é a palavra, de novo. Aqui está a chave. Meu casamento está de pé porque Deus interferiu com o poder dele. Senão, não existia casamento. Você sabe por que meus filhos estão aqui do meu lado? Porque Deus interferiu com a palavra. Você sabe por que o Yosef vai ser uma instrumentalidade do poder de Deus? Porque tem palavra liberada sobre ele. Pastores, profetas já disseram, o Yohai vai seguir um legado financeiro que você não tem noção, mas o Yosef vai assumir o seu pastoreio nessa terra. Você sabe o que significa isso aí? Pegou a chave, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém aqui. Pega comigo aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Tem cenários perfeitos para o poder de Deus se cumprir. Tem cenários perfeitos para a manifestação de Deus se cumprir. Então eu quero que você entenda uma chave aqui hoje. Esse deserto que você está vivendo aí hoje, Deus não pode encolher a mão. Deus não pode deixar de ser Deus. Porque se Deus não fizer, o que as pessoas irão falar dele nessa situação que você está vivendo hoje? É maior que uma denominação, gente. É maior que uma estrutura. É maior do que ir no culto de uma igreja. É muito maior do que pertencer a uma instituição. É poder de Deus manifesto. É nome de Deus glorificado. É nome de Deus sendo reconhecido. São pessoas entregando a vida para Jesus por causa do poder de Deus na sua vida. Pega essa chave aqui hoje. Esse deserto que você está vivendo é a chave
para o poder de Deus se manifestar. Pega isso aqui hoje. Quebra esse conceito aí hoje na sua vida. Só quem recebeu essas chaves aí, irmão, escreve aí. Anso, eu recebi isso. Anso, eu recebi. Escreve aí, irmãos. Que palavra poderosa. Que discernimento poderoso. Isso é upgrade. Upgrade é isso aí. É quebrando tabu, é trazendo você para o lugar certo, é colocando os pingos nos is, é colocando o homem no lugar do homem e Deus no lugar de Deus. É isso aqui. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Entende? Esse é o segredo. Quando você começa a entender isso, irmãos, você vai ver o poder de Deus aí operando. Querido, olha o que você está passando aí hoje. Será que agora você não poderia começar a falar com Deus aí agora? Hein? Deus, é o Senhor que está permitindo isso aqui. Não tem pecado aqui não, Deus. Eu não estou fazendo nada errado. Tem poder de Deus, tem poder do Senhor chegando aqui agora. Tem manifestação do Senhor chegando aqui agora. Tem algo acontecendo no mundo espiritual, queridos. Tem milagre chegando aí. Tem milagre chegando aí. Esse é o ano do extraordinário. Escuta o que eu estou te falando. Nós vamos viver algo esse ano que ainda não acabou, que Deus vai manifestar a glória dele. Escuta o que eu estou te falando. Vai vir salvação, vai vir família se convertendo, vai vir provisão de Deus. Deus vai começar a fazer grandes coisas aí na sua vida, irmãos. Começa a receber isso aí agora. Comece a reivindicar a promessa. Comece a reivindicar. Comece a declarar. Comece a pedir. Comece a liberar, irmãos. É assim que acontece. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou assim. E não dá para viver diferente. Não dá. Tudo que acontecer na minha vida, você não vai ver minha mão. Você não vai ver. Você vai ver mão de Deus. Você vai ver mão de Deus operando. Mão de Deus fazendo milagres. Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus do agora e é o mesmo Deus eternamente. Aquele Deus que operou lá no passado é o Deus que está operando, que está querendo operar agora aqui na tua vida e é o Deus que vai operar para sempre na tua história, irmãos. Não desista, é só enxergar as coisas do jeito certo. É só compreender e quebrar os conceitos errados aqui nessa live de hoje e você vai ver milagres começando a se cumprir na sua vida. Quem aqui está passando por algo na tua vida que você sabe, eu preciso de um milagre? Escreve aí para mim. Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, consegui. Eu preciso de um milagre. Só você que precisa. Escreve aí. Escreve aí. Porque se você declara essa frase, é porque você está passando um cenário aí, que é só Deus que pode operar. É só Deus que pode operar. É só Ele. É só Ele. Então isso quer dizer o quê? Que você tá pegando a chave dessa mensagem aqui hoje. Você está pegando a chave aí, ó. O pessoal está escrevendo, ó. Eu preciso de um milagre. Meu irmão, começa a profetizar isso aí. Essa palavra, essa frase que você está liberando aí, está abrindo o céu na tua vida aí agora. Deus está começando a mover agora na tua vida, ó. Deus está começando a mover, vai pegando. Cara, que libertação a gente está vivendo aqui hoje, hein? Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Vai pegar você nas áreas que você está precisando aí agora. Se for todas, é todas, não tem problema não. Deus é Deus completo, viu? Deus não faz coisas parciais, tá? Deus não faz coisas que fica sequela. Deus faz coisas extraordinárias, sobrenaturais, além do normal. Eu creio nesse Deus. Eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus. Pega essa chave aí. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, começa a trazer aquilo que nós temos que aprender nessa live. Esse discernimento, Pai, de separar as coisas humanas e as coisas divinas. Que a gente comece a perceber, ter o discernimento. Se esse deserto que estamos passando é a consequência de um pecado, meu Pai, que a gente se prostre, que a gente reconheça que Tu és Deus, que a gente reconheça que Tu és o nosso Senhor, Pai.
Agora, se esse cenário que nós estamos passando é a permissão do Senhor, que a glória do Senhor nos alcance, que o Senhor comece a fazer cumprir a tua promessa aqui agora na nossa vida. Tem uma palavra do Senhor liberada sobre nós. Tem uma palavra rema que o Senhor já falou que aconteceria. O Senhor já usou pessoas. Nós lemos na palavra, palavras que nos alcançam, palavras proféticas que nos alcançam, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a gente comece a profetizar aqui agora. Tudo que o Senhor nos prometeu, toda promessa que o Senhor liberou, tudo que a gente tem direito através da cruz do Calvário, através das promessas abraâmicas que nos alcançam. Pai, que a gente comece a viver isso agora, que a gente comece a absorver isso aqui agora, e que a gente seja o testemunho de quem Tu és em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, que possa acontecer aqui, Pai. Aqui nessa live, que pessoas possam testemunhar para mim aqui, ainda essa semana, que elas me chamem aqui no privado e compartilhem o milagre que aconteceu, porque se a mente abriu aqui agora, oh meu Deus, então quer dizer que vai chegar a hora, que vai acontecer. O Senhor um dia rejeitou a oração de Moisés. Quando ele orou e falou, Pai, o que vamos fazer? Faraó está vindo atrás e tem um mar na minha frente. O Senhor rejeitou aquela oração. A oração da incredulidade. A oração da dúvida, a oração do não saber o que fazer. É a resposta de alguém que deixou de crer em quem Tu és. E o Senhor falou para Moisés, Moisés, eu não mandei o povo marchar? Manda eles marcharem, Moisés. Ué, vai lá no rio, vai lá naquele mar, que eu vou abrir aquelas águas. Tem limite para o Senhor não, Pai? Tem limite. O Senhor não tem limite. Então comece a fazer o milagre acontecer aqui agora. Comece a fazer o milagre acontecer aqui agora. Que os céus comecem a abrir em nossas vidas, segundo a palavra que o Senhor liberou. Para que a gente insista, para que a gente prossiga, que a gente dê o primeiro passo de fé aqui agora, Pai. E o milagre possa se cumprir. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém, gente? Eu recebo essa palavra na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aí, ó, galera, tudo escrevendo. Amém. Eu preciso de um milagre. Você vai viver o milagre, Joab. Você vai ver só. Irmãos, eu conheço vocês. Eu conheço a maioria que está aqui. Eu conheço os desafios de vocês. E eu sei que tem um monte de deserto rolando aí. Que é Deus que permitiu, viu? Você vai ver a mão de Deus agindo e o testemunho vai ser dado e pessoas vão se converter, famílias vão se entregar ao Senhor em nome de Jesus. Gente, obrigado por esse tempo. Beijo no seu coração. A live vai ficar salva. Depois você envia para quem você acredita que precisa ouvir o que você acabou de ouvir aqui, tá bom? Stephanie, que bom você aí. Dá um abraço no Vitor para mim. Um abraço para todos vocês. André, tamo junto aí. Galera de Ourinhos em peso. Valeu. Beijão no seu coração. Deus abençoe. Vocês são remanescente aí, cara. Deus vai usar muito vocês. Tânia, Deus abençoa. Toma posse dessa palavra. Uma alegria estar contigo aí, tá? Deus te abençoe. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Rosane. Tchau, tchau. Abraço no Valmir para mim aí. Valeu. Beijo, amor.